A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Tudo bem, povo de Deus? Hoje eu trago para a gente estar meditando o Salmo, primeiro Salmo, Salmos 1, para a gente entender os conselhos que esse Salmo nos traz, nos dá. Vamos seguir, que é o melhor para nós. Durante um bate-papo descontraído com um grupo de jovens na minha igreja sobre como eles deveriam se preparar para o futuro, e um deles me disse: acho que deveríamos viver como as pessoas do mundo, passar por situações mundanas para sermos fortalecidos e amadurecermos. O mundo tem muito a nos ensinar. Depois daquela conversa, refleti muito e cheguei à conclusão de que esse tipo de pensamento tem consumido muitos cristãos imaturos e, consequentemente, os afasta da presença de Deus. É verdade que nós ainda vivemos nesse mundo e que somos expostos a comportamentos e princípios não cristãos o tempo todo, mas precisamos tomar muito cuidado para que essas situações não nos levem a agir de forma contrária à palavra de Deus. Diferente do que aquele jovem acredita, não precisamos passar por situações do mundo para amadurecermos. Todos nós amadureceríamos muito mais se seguirmos o padrão de vida descrito no Salmo 1, Salmo 1, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento. Não resistirão no julgamento. Olha um alerta. Nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. É o que o Salmo 1 traz os conselhos para nós. Vamos seguir, vamos viver muito melhor nesse mundo seguindo o padrão de Deus. Esse Salmo nos traz 3 recomendações importantes a respeito da forma com que devemos viver nossas vidas. Primeiro, fuja do conselho dos ímpios. Fuja do conselho dos ímpios. A palavra ímpio, no sentido bíblico, é toda pessoa que não anda de acordo com a palavra de Deus. Então não devemos, de forma alguma, permitir que nossas escolhas e decisões sejam tomadas segundo os pensamentos dos ímpios. Antes devemos ter a nossa satisfação na lei do Senhor e vivermos de acordo com a sua palavra, pois somente Deus conhece as nossas necessidades e pode nos conduzir a uma vida abençoada em todos os sentidos. Em Jeremias 9:11 diz o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Segundo ponto, não seja influenciado pelos ímpios. Não seja influenciado pelos ímpios. Não devemos nos deixar ser influenciados por pessoas que não têm os valores cristãos como base de suas vidas. Somos filhos de Deus e Ele não quer que sigamos o mesmo fim traçado para aqueles que não o obedecem. Devemos ser influenciados por pessoas piedosas e principalmente pelo maior exemplo de todo, Jesus Cristo. Vamos ver o que está em Provérbios 4:10-14, que diz: ouça, meu filho, e aceito o que digo, e você terá a vida longa. Eu os conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você
por ela seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não a abandone. Guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não diga pela vereda dos ímpios. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Então, o conselho, a palavra de Deus nos dá. E o outro ponto, não conviva com os zombadores. Não conviva com os zombadores. Devemos evitar a qualquer custo conviver com aqueles que zombam de Deus e da sua palavra. Você, infelizmente, tem sido muito... Hoje, infelizmente, tem sido muito comum as pessoas fazerem piadas da fé cristã, inclusive em programas de TV e internet. E nós não podemos nos assentar à mesa com elas. Isso, porém, não quer dizer que teremos que nos isolar do mundo. Não, não é isso. O que não devemos é imitar a conduta dessas pessoas e não participarem das obras más que elas praticam. Também não devemos achar que isso é normal e que não tem nada a ver. Isso é um costume, uma fala muito hoje em dia. As pessoas, não tem nada a ver. Tem muito a ver, sim. Antes devemos defender e demonstrar a nossa fé através do nosso testemunho. É o que está em Hebreus 11:6, que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então está aí o alerta, mais um alerta, né? Deus tem muito a te ensinar. Diante dessa reflexão sobre o Salmo 1, Salmo 1, não resta dúvida de que é muito melhor sermos ensinados e guiados por Deus através de sua palavra. Ele nos conhece profundamente e sabe de todos os perigos que nos rodeiam todos os dias. O mundo, porém, ilude as pessoas fazendo-as pensar que podem viver sem Deus e que os seus próprios caminhos os levarão aos lugares certos. Eu já falei sobre isso aqui na rádio. As pessoas também falam, todos os caminhos levam a Deus. Todos levam a Deus. Isso é bíblico, vamos dizer assim. Mas essa frase é incompleta. Eu já falei, não sei se você ouviu na época. Todos os caminhos levam a Deus. Mas só o caminho de Cristo leva você à salvação. Ok? Mas nós sabemos que não é assim, pois o caminho dos ímpios leva à destruição. O caminho do ímpio leva à destruição. Não importa, como eu falei aqui, todos os caminhos levam, mas a salvação só de Cristo, né? Só esse. Por isso, meu irmão, minha irmã, deixe que a palavra de Deus preencha a sua mente, governe o seu coração e oriente a sua vida, pois só a palavra de Deus vai nos dar o caminho certo, vai nos dar sabedoria, vai nos dar a direção que precisamos para que possamos viver a vida eterna junto de Deus. E além disso, se seguirmos a palavra de Deus em nosso período de vida aqui nessa terra, seguindo corretamente, obedecendo, você vai estar ajudando outra pessoa a seguir esse caminho. Ver que o mundo está levando ela para o caminho errado. Está levando ela a afastar-se de Deus. Então, siga o que diz a palavra de Deus. Você vê que esse salmo, o primeiro que nós falamos sobre ele, tem bons conselhos para nós, como toda a palavra de Deus. Então fica aí essa mensagem para a sua reflexão, pense bem sobre isso e não viva no mundo. Quando eu falo não viva no mundo, como o mundo está ensinando. Nós ainda estamos nesse mundo, não somos desse mundo, como diz a palavra de Deus, mas estamos aqui. Mas não precisamos viver conforme a palavra de Deus, porque Cristo, quando veio esse mundo podre, ele não viveu o mundo.
ele viveu a palavra de Deus. Sejamos assim, vivamos a palavra de Deus.